Boa noite. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bastante bacana dentro do Espiritismo. Lembrando que o Espiritismo, um dos maiores capítulos que ele tem é o magnetismo. E é uma parte muito bonita, que às vezes fica de ladinho, a gente fala um pouquinho sobre ele, não se aprofunda, mas vale muito a pena conhecer. Hoje a gente vai fazer viagem astral. Vocês trouxeram o passaporte, trouxeram as malas, tá, todo mundo fez check-in. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre viagem astral. O que é isso? Toda noite, quando a gente vai dormir, a gente larga este macacão, o nosso uniforme de trabalho, deixa ele descansando e volta para casa. E vai visitar outros lugares, vai ter outras oportunidades, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Vocês vão ouvir falar de viagem astral, isso é um assunto bastante conhecido, principalmente agora com a internet e tudo mais, e tem vários nomes, tá? Então, viagem astral, projeção astral, viagem da alma, emancipação da alma, desdobramento, projeção da consciência, tudo isso é a saída do corpo, tá? Ela acontece com a gente todos os dias e ela pode acontecer não só durante o sono, mas às vezes em função de uma anestesia, você sai do corpo, muita gente está na mesa de cirurgia e se vê na cirurgia e não entende direito o que está acontecendo. Você pode usar alguma beberagem para isso, com alguns rituais que o pessoal costuma fazer, né? E a ideia é sempre essa, é um desdobramento dos nossos corpos sutis em relação ao nosso corpo físico. Para isso, eu preciso falar uma gotinha de anatomia sutil com vocês. A gente tem este corpo físico, terceira dimensão, carbono, ligado em carbono, que a gente usa todo dia. Só que essa é só uma partezinha da gente, por mais absurdo que isso pareça, né? A gente tem uma estrutura tão complexa, com tantas reações químicas ao mesmo tempo, com tanto conhecimento acumulado, e ele é só um pedacinho do que a gente realmente é. Nós temos uma estrutura sutil ao redor desse corpo físico. Tá? E olhando para dentro do kardecismo, a gente conhece isso como perispírito. Tá? Existe, então, o corpo físico, uma liga, mais ou menos de 1 polegada, uns 2, 3 centímetros, assim, que faz a junção do físico denso ao que a gente tem de sutil, que é o perispírito. Tá bom? Então, a gente tem o duplo etérico, que faz essa liga, e a estrutura sutil, que a gente conhece como perispírito dentro do kardecismo. Né? E olhando para outras filosofias que agregam ao kardecismo, a gente descobre que esse perispírito pode ser aberto, como uma matriosca, aquelas bonequinhas uma dentro da outra. Se você abre aquilo, você descobre que a gente tem um monte de outros corpos. Tá? Então a gente tem o nosso corpo físico conhecido, o duplo etérico, que é onde estão os meridianos de acupuntura, da onde nascem os chakras, onde a gente tem toda uma estrutura que nos liga ao planeta, tem todo um enredo, uma história enorme para ele. Logo em seguida a gente tem o corpo astral. O corpo astral está na 4ª dimensão, no plano astral. Tá? Então agora eu invadi o perispírito aqui, tá? Então a gente está na 4ª dimensão, no corpo astral. Ele é um corpo parecidíssimo, igual ao que a gente tem aqui. De tão apertadinho que ele é dentro da gente, ele pega o mesmo formato. Tá? Então quando a gente olha, um clarividente olha e vê um espírito, ele está vendo o corpo astral, a parte astral de um espírito. Né? Esse duplo, essa contraparte astral que a gente chama. Ao redor do corpo astral, a gente vai ter o corpo mental na 5ª dimensão, que aí já tem aquele aspecto de aura que a gente vê por aí, o grande ovo, né, em volta da gente. Ele já perde esse formato e tem um outro formato ao nosso redor, na 5ª dimensão. Subindo as dimensões, a gente passa pelo corpo causal e vai subindo, e isso aqui é uma novela enorme, não acaba, e tem muita coisa para ser falada, mas eu preciso contar para vocês que a parte sutil da gente se divide, se subdivide. E é por isso que a gente faz viagem astral. Então, a gente está indo para onde? Para a 4ª dimensão, no plano astral, quando a gente sai do corpo. É possível ir para os outros? É. Mas veja, você está no físico, desdobra, vai para o astral. Você está no astral, você desdobra, vai para o mental. Você está no mental, você desdobra e vai para outros planos. Tá bom? Então, a gente vai falar de viagem astral aqui. A sair do corpo é uma coisa comum. Todo mundo sai do corpo todo dia, mesmo quando a gente não sabe que isso acontece. Tá? É
é como eu comentei com vocês, né? Quando a gente está totalmente desperto como agora, a gente tem uma coesão tão grande com essa contraparte que é uma coisa só, tá? Mas conforme a gente vai passando o dia, chega em casa, vai ficando cansado e tudo mais, ou a gente se faz meditação, também isso funciona, você tem um afrouxamento dessa ligação. E aí isso começa, esse corpo começa a se destacar, uma ampliação. Você sente no corpo, quem percebe, quando está saindo do corpo, a gente acaba percebendo, você percebe o corpo crescendo. Você sente as mãos maiores, os pés maiores, as pernas maiores, você percebe que você infla, né? E de novo, né? Pode acontecer no sono, no transe, num transe mediúnico, num transe durante uma meditação. Quando a pessoa desmaia, ela desmaiou, dormiu, né? Desmaiou, saiu do corpo, ela sob efeito de anestésico. Quando ela tem passa mal com uma síncope, enfim, a pessoa sai do corpo, tá? E em outros estados alterados de consciência, eu estou falando de cerimônias e tudo mais. Então, tudo isso é a saída, a saída do macacão físico que a gente usa todo dia, tá? A projeção pode ser involuntária, sair do corpo, nem sabia que eu estava saindo do corpo, né? Então, algumas pessoas vão sentir vão sentir o corpo pesado, vão entender que aquilo foi um pesadelo, quando vai para um lugar um pouco mais pesado, mas a gente conversa sobre isso, tá? A pessoa não percebe, ela não entende que ela saiu do corpo, ela não entende o que está acontecendo com ela. Isso é involuntário. Ou tem pessoas que sentam na cadeira e falam assim, eu vou ali e já volto. Vai, senta, sai do corpo. Tem gente que consegue controlar, consegue perceber para onde está indo e volta para dentro do corpo, tá? Ela pode ser consciente, imagine uma projeção consciente e voluntária. Vou ali, já volto, deve ser extraordinário, né? Ela pode ser consciente, a pessoa tem total lucidez do que está acontecendo com ela entende o que acontece. Semiconsciente, então fica aquela coisa meio assim, não sei se eu sonhei, é uma coisa meio irregular, não sei o que aconteceu, mas eu sonhei, então eu acho que aquilo ali foi só coisa da minha imaginação, e enfim. E a projeção inconsciente, a gente vai, a gente volta, não fica nem sabendo o que foi, e é o que acontece com a maioria das pessoas, principalmente as que não estão muito apegadas ao mundo material. Quando a gente consegue ter uma liberação do mundo material, esse tipo de processo, que é um processo mediúnico, acaba sendo mais facilitado e com mais frequência para a gente, tá? Mas vem cá, como é que eu vou saber se eu sonhei ou se eu desdobrei? Então, para ficar fácil, nem preciso olhar ali. Para ficar fácil, o sonho é completamente desconexo. É uma loucura. Então, você está sonhando, você está andando, aí você caiu num buraco, surgiu um jacaré que trouxe um cipó e, de repente, você estava caindo de paraquedas e sentou e, quando viu, estava tomando um sorvete. É neste nível que eu estou dizendo. O sonho psicológico, que é de limpeza, né? Ele não tem lógica. Mas você sabe que você foi para algum lugar e teve algum tipo de experiência e trouxe aquela experiência com o vocabulário que você usa aqui, quando ele tem uma lógica, quando ele tem uma cadência, quando ele conta uma história para você, com sentido, ok? Então, um desdobramento, como a gente faz isso toda noite e pode confundir com sonho, o que eu estou contando para vocês se é bagunçado demais, é limpeza áurica. É o sonho psicológico de Freud, tá? E a partir dali você tira pistas das questões psíquicas que a pessoa enfrenta no seu cotidiano e a psicanálise vai pintar e bordar com essa informação, porque é extraordinário trabalhar com isso. Mas quando o sonho tem uma sequência e ele é lógico e te traz, principalmente quando te traz um aprendizado, uma mensagem, uma coisa, você desdobrou e está lembrando. E isso é bacana. O ponto é que a gente não lembra, né? Então, só para ficar claro, tá bom? Sonho é bagunçado, desdobramento é organizado. E quando a gente sai do corpo, a gente fica sozinho? Não necessariamente. Vai ter sempre alguém lá para ajudar, que é o mentor, o amparador, todos esses nomes de novo, tá? Um mestre extrafísico, um companheiro espiritual, um amigo, um protetor, um auxiliar invisível, um guardião, um guia, né? E como é que a gente pode ter uma boa experiência quando está desdobrado? O desdobramento exige, para uma boa qualidade de desdobramento, a vontade sincera de buscar conhecimento, eu quero aprender coisas e eu quero
ajudar. Eu quero ajudar e ser ajudado, na verdade. Você está indo lá para trocar uma experiência, para fazer o bem. Aí, o pessoal vai te levar para assistir aula, o pessoal vai te levar para socorrer pessoas, o pessoal vai te levar para ajudar em determinados lugares, enfim, cada um com a sua experiência, né? Agora, se a pessoa vai dormir, fala assim, hoje eu vou sair do corpo, eu vou lá no meu vizinho, que eu vou descobrir o segredo do meu vizinho. Ah, não. Aí, quando você vibra uma energia mais egoísta, mais baixa, menor, mais densa, você acaba atraindo companhia extrafísica, a gente vai entrar nisso, nessa vibração. Então não compensa, né? Se tiver algum tipo de preconceito, eu não vou em tal lugar, eu quero evitar determinada coisa, isso vai sempre trazer um ambiente não muito positivo em relação ao que poderia ser se estivéssemos ali de boa vontade, querendo aprender, querendo crescer, querendo conhecer, querendo ajudar, tá? E como é que a gente volta? E peraí, eu saio do corpo e tudo bem, vou passear, mas e aí, se der o horário para eu trabalhar no dia seguinte, se o despertador tocar, como é que eu volto, né? A gente tem atrás do pescoço uma região cheia de filamentos na parte sutil, que grudam a gente, que prendem a gente e fazem a ligação, né, do nosso corpo com toda a contraparte sutil. Eu vou usar essa palavra várias vezes. E aqui atrás chama boca de Deus, aqui na nuca. E dentro da boca de Deus sai o cordão de prata. O cordão de prata é um filamento, um conduto energético, cuja espessura varia conforme a distância que você está, quanto mais perto, mais grosso, quanto mais longe, mais fino, que sempre vai te trazer de volta. Você nunca vai se perder no astral, ou seja lá onde for, porque o cordão de prata vai te trazer de volta. Se você está no astral de uma forma consciente e vê duas pessoas, uma delas sem cordão e a outra com cordão de prata, o do cordão está encarnado. O cara que não tem cordão está desencarnado. Tá? Então, assim, esse cordão vai te trazer de volta, ele vai dar um puxão. Se do lado de cá, dormindo, você ouve um barulho, acontece alguma coisa e o seu metabolismo acelera, você leva um susto, alguma coisa, ouve um barulho, o coração começa a bater mais alto, o metabolismo acelera, você volta para o corpo. Ele dá um tranco e você volta e dá aquela sensação de, ai, que eu estava dirigindo e caí, aquela sensação de tombo que a gente tem na cama de vez em quando. Isso é a gente voltando para o corpo. Tá? Então, assim, isso é o cordão de prata sendo puxado. E existe também, no intervalo astral-mental, outro cordão. O cordão que liga o corpo sutil do astral ao do mental, que é o cordão de ouro. Então, ali é uma curiosidade até, na verdade, tá? Então, a gente tem vários cordões que amarram um corpo no outro. Então, a gente não se perde, tá? Sempre volta para onde tem que estar. E eu vou trazer umas figurinhas coloridas para a gente ver, porque fica mais interessante. O que acontece, né? De início, a gente percebe, quando a gente consegue prestar atenção, às vezes a gente não percebe, mas você consegue perceber um desdobramento, tá vendo? Você tem a pessoa e essa cópia astral começa a desdobrar. E aí que você sente o corpo crescendo na cama. Tenta perceber se vocês puderem. Você sente o corpo crescer, você sente amolecer, você sente os pés maiores, as pernas maiores, e isso vai te inchando. E aí, parcialmente, você se desprende do corpo físico. Conforme o tempo vai passando, você vai se projetando para fora, tá? Então, ali você começa a vibrar, depois você começa a ficar mais distante, aí já é para quem consegue. E aí, de novo, tá vendo o tal do cordão de prata que eu comentei? Ele é sutil, tá? Então, ele vai atravessar aqui. Você está amarrado, esse é seu corpo astral e esse é o corpo físico. Você está amarrado pelo cordão de prata, tá? Então você começa a caminhar. E aí esse cordão de prata te impulsiona e te coloca em pé. E a partir daqui você vai para onde tiver que ir. Isso é o básico, assim, uma coisa que provavelmente é desse jeito. Há outras coisas, tá? Então, coisas que acontecem, você pode oscilar, e aí são coisas que podem acontecer e você lembrar, sei lá, né? A gente pode ficar em pé e oscilar, então você tem certo movimento até se encontrar ali, naquele lugar astral, e você chacoalha ali. São sensações que de repente você lembra e não sabe o que era, mas é normal. No fim eu estou querendo dizer, tudo isso aqui é normal, não se assuste, caso aconteça. Há quem saia em torvelinho,
o corpo astral gira em torno do outro, do físico, né? Até poder tomar posse e sair para o seu caminho. Esse aqui sou eu, esse aqui. Dá esse Trendelenburg extrafísico, esse aqui sou eu. Dá esse trem em mim e eu fico com a cabeça presa. Comigo é assim. Eu sinto os pés, isso também acontece, isso também é normal. Eu sinto os pés crescendo, eu sinto as pernas crescendo, desdobra braço, aí o corpo já não responde. Você quer falar, você não consegue, você quer abrir o olho, você não consegue. Para você voltar, você dá um puxão na mão assim para tentar mexer, faz uma força enorme para o seu dedo mexer assim, aí você volta, né? Mas eu, por exemplo, fico presa pela cabeça e geralmente não consigo sair do corpo. Há pessoas que começam a projeção pela cabeça, já levanta, já vai projetar, já vai para onde tiver que ir. Então, tudo isso são coisas que podem acontecer e vocês perceberem eventualmente. Então, isso é normal, não se assuste, tá? Quando a gente está no astral, as nossas capacidades lá não necessariamente são cerceadas quando elas são cerceadas aqui. Nesse exemplo, tem uma pessoa paraplégica dormindo e desdobrando. Se ela tiver posse, se ela tiver consciência, se ela souber se virar no mundo espiritual, no plano astral, ela vai poder andar, ela vai poder caminhar e fazer tudo o que ela não consegue fazer aqui. Não é uma condenação no astral o que acontece com a gente aqui. Então lá, quem não enxerga pode ver, se conseguir, se souber, se pôr, porque tudo isso é uma conduta mental, a gente vai chegar nisso. Mas se a pessoa consegue, a pessoa que não vê aqui pode ver lá, a pessoa que não ouve aqui pode ouvir lá, pode andar lá e pode fazer o que quiser lá no astral. Porque lá a gente está numa situação mais sutil, mais leve, numa outra consciência, num outro estado de consciência. Lá a gente tem muita noção. Lembrando, o plano astral é a cópia desse lugar. Existe um recanto, um anfiteatro no astral. Tá? Existe uma contraparte astral de cada peça que vocês estão vendo aqui. O computador, a tela, o púlpito, o apontador, tudo isso existe do outro lado, porque a gente está falando de magnetismo, tá? Tudo é magnetismo. Então, o que pode acontecer quando a gente está fora do corpo? Lá fora, você pode exteriorizar a energia para um passe, por exemplo. A gente vai ver outras figuras, então você lá fora tem o mesmo domínio que aqui, só que lá com mais consciência. Então você pode projetar energia, você pode ajudar pessoas com isso. Tá vendo? Ó, o cordão de prata, ele está encarnado e está dando um passe em alguém. Então isso é possível, você começa a trabalhar do outro lado. As projeções geralmente são assistidas, tá? Então veja, tem um amparador, tem um amparador no astral aqui com ela está dormindo, ela sai, e tem um amparador no astral aqui com ela, ajudando ela a sair do corpo. O cordão está aqui e ela sai do corpo. E tem uma outra pessoa, num outro plano, que ajuda o amparador, que ajuda a moça. Tudo isso é possível, tá? O mundo sutil é muito cheio de... Tem muito mais filosofia do que da poesia da gente aqui, né? Tem muito mais possibilidades do que a gente faz aqui. Ali, por exemplo, juntando a informação, essa pessoa que está desdobrada, que está em viagem, está dando assistência a uma pessoa doente e recebe a ajuda de outra pessoa num outro plano. Por quê? Porque existe aqui um gradiente, um degradê, uma variação de densidade. Aqui é denso, aqui tem menos densidade e aqui tem menos densidade. Sem a ajuda de uma pessoa nesta posição, a energia dele, que é super sutil, vamos chamar assim, não consegue atuar sobre uma coisa tão densa como o nosso corpo físico. Então é preciso de alguém que faça vamos chamar de lavagem? Uma lavagem dessa energia, transforme essa energia de modo que possa ser aproveitada. Tudo isso acontece num desdobramento, quando a gente faz um desdobramento com boa intenção. A gente pode ir ajudar, a gente pode receber ajuda, a gente pode fazer um monte de coisa. Aqui a mesma coisa. Essa pessoa que dá assistência extrafísica, né? Está dando assistência extrafísica a pessoas encarnadas e desencarnadas. Tá? Que a gente vê pessoas em situação
mais debilitada, quer seja aqui na terceira dimensão, quer seja na quarta, e uma assistência extrafísica pode ajudar todo mundo que está ali. De novo, tudo é possível, todas as possibilidades são possíveis, são viáveis. Aqui a mesma coisa. Nesse caso aqui, acho que é isso. Nesse caso aqui, a moça dormiu, estava lá lendo a coisa lá, dormiu, pegou no sono, nem está sabendo, no caso aqui desse exemplo, ela é inconsciente, ela nem sabe, mas ela sai do corpo para ajudar alguém e ainda recebe a ajuda de mais uma outra pessoa. Então ela, sem saber, está fazendo um trabalho bacana no plano astral, tá? Mas, só para lembrar, né, ela poderia ter saído do corpo sem qualquer intenção ou ter uma mentalidade um pouco mais pesada e ter ido para um lugar que não fosse tão positivo quanto um evento de ajuda, tá? Aqui, de novo, a mesma coisa. Você tem um projetor, que é o rapaz, e aqui está o cordão, quer dizer, ele está dormindo em algum lugar, que recebe a ajuda de um amparador para afastamento de um espírito um pouco mais problemático do que de algum lugar, tá? Para direcionar essa pessoa para um tratamento, para um hospital, para um outro caminho. De novo, prestação de serviço no astral, tá? Assistência. Aqui, só para contar para vocês, que o tempo é curto, eu não posso me estender muito, mas só para contar para vocês, como eu comentei no começo, a pessoa está aqui em meditação e ele desdobra e vai para o astral. Aqui o cordão de prata. Ele lá no astral, e aí já é um procedimento que não tenho literatura aqui para falar, que ele faz e ele desdobra o corpo mental dele. Lembra que eu falei que não tem forma? Ele desdobra o corpo mental dele em outro plano ainda e consegue ter uma união ao todo muito mais profunda do que a grande maioria das pessoas. De novo, isso é possível. Tudo é possível, tá? Opa! Nenhuma viagem astral traz perigo para a gente, no sentido de trazer perigo para a saúde física. Não há prejuízo da saúde física. Mas se você vai para um lugar e vê determinadas imagens ali naquela consciência, você pode trazer impressões ruins. E acorda, putz, tive um pesadelo. Me senti mal, foi uma coisa horrível, eu vi, sei lá, gente morrendo, eu vi um monte de coisa complicada. E essas impressões podem abalar a gente emocionalmente aqui, tá? Por que a gente tá batendo nessa tecla? É sempre importante entender que a viagem astral, ou seja lá o que for, é um processo mediúnico. E o que é um processo mediúnico? O que é mediunidade? Mediunidade é a união do inconsciente com o consciente. A mediunidade é a ferramenta que você tem de união dessas duas coisas, tá? Só que aqui no meio existe uma coisa chamada mente. E conforme as nossas crenças, conforme aquilo que a gente pensa, conforme aquilo que a gente aprendeu, conforme aquilo que a gente sabe, a gente tem um padrão vibracional, uma psicosfera individual. Eu penso de determinada forma, eu estou entristecida por determinada coisa, por exemplo, vamos para o lado ruim que é mais fácil de entender. Eu estou entristecida por determinada coisa e aí eu saio do corpo, eu vou para onde? Eu vou para um lugar legal? Não vou. Eu vou para onde o meu ímã atrai. Então eu posso estar aqui sem um controle emocional, sem me conhecer, sem ter posse de mim mesma, ter experiências mediúnicas e sair pior do que entrei na experiência mediúnica. É por isso que a gente sempre bate na tecla. Qualquer coisa mediúnica precisa de um arcabouço de autoconhecimento para que você não se perca no processo. Para que você não sente, por exemplo, numa mesa mediúnica e saia pior do que entrou. Tenha um surto, que você não vá para uma cerimônia, por exemplo, com uma beberagem específica e volte pior. Porque você não sabe para onde você vai. Se eventualmente houver alguma questão interna para se resolver. Se você vai atender uma pessoa, como a gente atende aqui, vai atender uma pessoa
e não sabe exatamente o que você está fazendo ali, não tem conhecimento daquele processo, e não, você pode ser atacado por quem ataca aquela pessoa, e você que está atendendo sair pior. Por isso que a gente sempre bate na tecla. É preciso conhecimento, é preciso entender, é preciso estudar, é preciso se estudar, é preciso se conhecer, é preciso tomar posse de si, para que a gente, quando sair do corpo, vai fazer coisa bacana. Vai estudar, vai conhecer outras coisas, vai viajar, vai ver coisas legais, vai fazer uma viagem bacana. Ninguém aqui quer pegar o seu avião e parar num lugar que tenha guerra, que tenha morte, que tenha tristeza, que tenha doença. A gente quer ir para um lugar para aprender coisas novas, a gente quer ir para um lugar para conhecer e ter experiências que enriqueçam a gente, e, se possível, a quem mais estiver à nossa volta, né? Só que para isso, o grande segredo aqui é o autoconhecimento. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla aqui. Essa palestra foi extraída de uma das aulas do curso mediúnico, que a gente faz aqui toda sexta-feira às 19h. Tá? É aberto, quem quiser vir está convidado. E a gente sempre conta sobre anatomia sutil, sobre magnetismo, sobre entendimento de si mesmo, e entendendo que todo o processo mediúnico é função da personalidade que a gente tem. É preciso muito cuidado para não sair mais machucado do que entrou. Quer seja sendo atendido ou atendendo, entende? Quer seja fazendo um experimento. É preciso escolher pela autorresponsabilidade e continuar numa senda que traga positividade para todo mundo. Tá bom? Esse daqui foi o livro que eu me baseei para trazer todas essas figuras. É um compêndio muito bom. Wagner Borges é uma pessoa espiritualista que hoje trouxe para a gente esse resumão sobre a viagem astral, a viagem espiritual, como ele chama, projeção de consciência, enfim. Foi a partir disso que eu trouxe esse trabalho. E Kardec, né? E Kardec? Onde está isso em Kardec? Kardec fala sobre isso também. Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos. Em todos esses itens aqui, não importa, mas está lá, tá? Eu acho que eu nem vou contar, que assim a gente lê o livro todo, ó. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese de Kardec é uma delícia, recomendo vivamente, tá? E muito também se fala é que eu não pus aqui, mas André Luiz traz muita coisa sobre a questão da própria anatomia sutil, das interações que a gente tem, da questão da psique, da questão da mediunidade. Vale muito a pena, traz muito conhecimento, tá? Então, o que eu tinha para contar para vocês é isso. Toda noite a gente sai do corpo e para a gente ter uma boa experiência, vamos pedir antes de dormir, se possível. Eu quero ir para um lugar legal, eu quero aprender, eu quero fazer alguma coisa que seja divertida e que me traga um melhor caminho, um melhor entendimento sobre as coisas, por que eu passo pelas coisas e sobre mim. E disponham-se sempre que possível, a se conhecer, conhecer seu ponto fraco, fortalecer seu ponto fraco todo mundo tem, para que ele não te atrapalhe em seus processos mediúnicos, seja ele qual for. Tá? É mais fácil você usar a mediunidade como ferramenta, né, para que o seu espírito se expresse na matéria, do que deixar uma mediunidade descontrolada que vai fazer você se expressar cada vez menos e te levar para caminhos que só vão atrasar, né? A gente vai chegar lá, mas vamos chegar mais depressa, né? É mais divertido, né? 2026, né? Vamos ver, acabou, era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta... Obrigada, eu só queria agradecer. Imagina. Nossa, estou tão feliz. Que bom. Que bom. Obrigado, que bom, maravilha. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Alguma curiosidade? Alguma experiência para contar? Um de cada vez, que senão eu fico confusa. Tá bom, então tá bom. Fala. Eu tenho a sensação de às vezes estar caindo. Isso, da cama, né? Aquela coisa, aquele empurrão que a gente tem. É quando você volta, o cordão te puxou. Tá? Por alguma razão, o metabolismo acelera e ele puxa você para lá. Né? De início, provavelmente, você perde a capacidade de movimento, vamos chamar assim, né? Você ainda tem, só que para mexer um dedinho, é uma força absurda que você faz. Né? Você perde a tal da famosa catalepsia projetiva, não sei se vocês já ouviram esse nome grande. Você tem catalepsia projetiva, sai do corpo e volta. E quando volta no susto, tem essa sensação de que está caindo, que o mundo acabou e que você está caindo num buraco. É uma sensação de queda.
Exatamente, né? Parece que a cama vai cair da cama. Isso é a volta. Tá sonhando, né? Exatamente. Isso é o retorno do astral, só que mais bruscamente, né? Claro que quando a gente vai acordar, a gente volta, esse negócio se acomoda muito mais facilmente, a gente acorda e nem viu o que foi, né? Mas às vezes acontece alguma coisa. Também a gente só lembra na hora. Depois passa de manhã, você já Nem tchum, né? Não. Exatamente. É que nesse momento provavelmente ouviu um barulho, aconteceu alguma coisa que acelerou o metabolismo, te assustou, né? E aí você acaba voltando no tranco. Pega no tranco de volta. Gente, muito obrigado. Fé e equilíbrio em todas as direções.